Tá, então chegou o momento de nós estudarmos aqui o código-fonte da principal tela do sistema, que é a tela do caixa. É um código-fonte grande, nós temos aí 2.300 linhas, né? Boa parte desse código foi escrita pelo NetBeans, nós temos muitos componentes nessa tela, e o NetBeans ele vai gerando um código para desenhar esses componentes. Você vê que essa parte de variáveis aqui foi o NetBeans que colocou. Só ter uma noção aqui do código que o NetBeans escreveu para a gente. Essa parte de variável foi ele que fez. E a parte onde ele faz os componentes, instancia os componentes, né? Os componentes de tela, é toda essa outra parte aqui. Então tá aí, olha. 620 linhas foi o NetBeans que escreveu para a gente, tá? Bom, vamos começar estudando aqui essa primeira parte. Primeiramente, essas variáveis de instância aqui, olha. Então eu tenho lá uma variável menu aberto para eu saber se o usuário abriu ou não um daqueles menus, menu principal, menu de operações ou menu fiscal. Para que um menu, quando estiver aberto, não permita a abertura de outro. Tá? Tem o status do caixa, para saber se tem uma venda em andamento, se o caixa está aberto, ou seja, não tem nenhuma venda em andamento, ou se tem uma venda em recuperação, ou importação de pré-venda ou DAF. Tá? No caso aí vai ser o 2. Item cupom, eu tenho que armazenar essa informação em algumas tabelas do banco de dados e também tenho que ficar imprimindo isso na bobina da tela. O item do cupom eu vou controlar isso nessa variável. Eu tenho o subtotal e o total geral. Veja que todos esses valores aqui são estáticos, porque só existe mesmo naquele momento. Tá? Só existe um subtotal, não existe outro, ele é um valor estático mesmo. Tenho o MD5, que é o MD5 que a gente vai ter que gerar e ficar testando se está ok. Tenho aqui o modelo dos menus, menu principal, menu operações e menu fiscal, o modelo da bobina e dos submenus do gerente e do supervisor. A configuração também é estático, tá? Eu posso utilizar essa variável configuração de qualquer lugar do sistema e só existe uma configuração para o sistema inteiro. Movimento também, cliente também, venda cabeçalho também, e olha aqui o ACBRSF. Ele também é estático, eu posso chamar ele daqui de qualquer lugar do sistema. Tá? Venda control e venda detalhe são duas variáveis que eu utilizo apenas de forma local dentro dessa classe. Outras classes não podem ter acesso a essas variáveis aí. Produto eu também utilizo apenas nessa classe. Tenho uma lista de venda detalhe, também só utilizo de forma interna. E aqui eu tenho um formato e pré-formatar aí os meus números. Tá? Então essas são as minhas variáveis de instância. O que é que tem no meu construtor? Inicia os componentes, aquele código todo que o NetBeans escreveu para a gente. Chama a função SF autorizada do PAF. Depois a gente vai estudar a classe PAF, a classe SF, a classe TEF. Tá? Se o SF não for autorizado, eu digo que o SF não está autorizado e saio do sistema. Aqui eu gero o MD5, também do PAF. Já pego a configuração aqui e jogo na variável configuração. O que é que faz esse método pega a configuração do configuração controller? Vamos dar uma olhada nele aqui. Então pega a configuração, ele vai selecionar dados da tabela configuração, da tabela resolução. Vamos ver aqui a tabela C, SF resolução, SF configuração, SF impressora. Depois que ele pega esses dados, ele seta todos esses dados na tabela configuração, seta os dados da impressora aqui e seta os dados da resolução aqui. Veja que da impressora eu preciso de 2 campos além do ID lá. É por isso mesmo que eu optei por criar um objeto impressora. E da resolução eu preciso de 4 campos. Então eu também optei por criar um objeto resolução dentro do VO de configuração. No final das contas eu retorno uma configuração aqui para a tabela do caixa. Tá? Então logo no construtor eu já pego a configuração. Mesma coisa eu faço com o movimento. Eu vou
verificar o movimento. Ok, eu verifico se tem o movimento aberto ou fechado temporariamente. Seto os dados do movimento e retorno esse movimento. Tá? Já configurei o movimento aqui então. Ó, se o movimento for diferente de nulo, é porque ele está aberto, né? Ou está aberto ou está fechado temporariamente. Quem é que eu chamo? Chamo o movimento aberto. Se não, né, se o movimento for nulo, é porque nesse meu filtro aqui, onde eu testo se o movimento está aberto ou fechado temporariamente, se ele não está aberto nem fechado temporariamente, é porque ele não existe. Então ele vai retornar nulo. Ok? Então se ele for nulo, aí eu chamo o inicia movimento, que é para eu já iniciar o movimento aí. Ok? Coloquei um to-do para mim mesmo aqui, né, para eu esconder a barra do Windows. Tá? Vamos ver se isso vai ser necessário fazer. Ok? Na aplicação do Delphi a gente esconde essa barrinha aqui. Será que isso vai ser necessário nessa aplicação do Java? Vamos ver isso daí. Instancio um venda controller aqui. Nesse momento aqui eu seto o ícone da imagem da tela. Essa imagem aqui da tela, ela é armazenada no label, né? Que é esse label aqui, ó. Label imagem tela, tá? Então como é que eu seto essa imagem aí? Eu pego o caminho das imagens layout que está na configuração. E depois eu pego a imagem tela que está em resolução VO, também que veio de configuração. Ok, aqui eu já seto o modelo da bobina. E aqui eu chamo o método setResolução. O que é que faz esse método setResolução? Vamos compreendê-lo agora. Ele está logo aqui embaixo, tá? Bom, o método setResolução é o que vai desenhar a nossa tela, né? Primeiro, eu crio aqui uma variável chamada nome da fonte, vazio. Estilo da fonte, 0. Tá. Instancio configuração control. Instancio uma lista chamada lista posições, que é onde eu vou pegar esses caras aqui, ó. Tá, então se a resolução for 1, eu vou ter a lista de componentes daquela resolução dentro dessa minha lista aqui. Ok? Instancio um componente posição componente. E aqui a lista posições que eu acabei de criar aqui, eu vou popular essa lista. Como? Chamando o método verifica posição tamanho, que está dentro de configuração control. Esse método verifica posição tamanho, ele vai selecionar tudo que tem naquela lista, né, tudo que tem nessa tabela aqui, ó, posição componentes, tá? E vai adicionar na lista posições. No final das contas, ele retorna a lista posição. Retornando a lista posição para cá, o que é que eu faço? Eu vou fazer um laço em todos os componentes da minha tela. Ok? Então, tipo componente até o componente que está naquele container, né? Em todos os componentes da tela, eu vou pegar os componentes que estão em determinado container. Tá? O que é um container? Um container é cada um desses objetos, desses componentes que permite que você ponha outros componentes. Então, olha, eu tenho aqui o JFrame, container principal, o panel botões é um container, o panel F1 é um container, tá? Tudo isso é container. Então, vamos lá. Eu pego os componentes que estão no container. Então, começando aqui, por exemplo, com vamos dizer que ele começa com panel botões. Então, ele vai pegar os componentes que estão no panel botões. Aí, poxa, ele vai achar outro container. E agora? O que ele vai fazer? Vamos já ver isso daí. Partiu para o panel submenu. Achou um outro panel lá dentro. É um outro container. Então, vamos começar com o container principal. Com o container principal aqui, ó. Ele vai passar pelo label título, pelo label operador, pelo label caixa. Vai chegar no panel botões, é um container. Aí ele vai abrir. Vai chegar no panel F1, é outro container. Ele vai ter que entrar nesse container também. Aí ele vai achar o label F1. Tá?
Como é que ele vai saber que é um container para ficar entrando neles aqui? É diferente do Delphi, por exemplo. Lá no Delphi eu digo, ó, varre todos os componentes da tela. Se o componente for um label, faz isso. Se o componente for um edit, faz aquilo. Aqui no Java, não. Eu tenho que pegar o container, os componentes daquele container. Se dentro daquele container tiver outro container, aí eu tenho que pegar aquele container e varrer ele também. Perfeito. Então tá, digamos que eu estou no container principal. O que é que eu faço? Na variável nome componente que eu coloquei aqui, que eu instanciei aqui em cima, a variável do tipo string, eu pego o nome do componente, que é o da vez. Tá? Eu testo se esse nome de componente é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, então eu vou varrer a lista posições para saber se esse componente da tela está dentro da minha lista posições. Tá? Então é um laço para varrer os componentes na tela. Depois um outro laço para saber se aquele componente está na minha lista. Beleza? Eu pego o primeiro componente, por assim dizer, não o primeiro, o componente da vez, porque eu estou dentro de um laço aqui, né? E instancio na variável posição componente, tá? Porque eu tenho uma lista de posições, né? Então, para facilitar aqui, para eu não ficar trabalhando com getI todo o tempo da lista de posições, eu já pego o componente que está aqui, no meu índice, né, da minha lista, e jogo para uma posição componente, para eu trabalhar com esse posição componente. Ó. Então, se o nome desse posição componente for igual ao nome do componente da vez, o que eu faço? Eu vou setar o bounds dele aqui. São as fronteiras do componente. Né? Então, eu pego lá esquerda, topo, largura e altura. Então, o método setBounds aqui, o que é que ele pede? Ele pede o x, o y, né? O x é o meu esquerda, o y é o meu topo, a largura e a altura. Tá? Beleza. Então eu pego isso do posição componente. Se o tamanho da fonte for maior que 0, porque tem componente que eu preciso setar a fonte, tem outros que não. Por exemplo, a bobina, dependendo da resolução, ela tem que ter uma fonte maior do que a outra. Né? Os edits também. Já o panel botões, não. Preciso setar a fonte para esse panel botões. Tenho que setar a posição dele, o tamanho, a altura, mas a fonte não. Tá? Então, se o tamanho da fonte for maior que 0, eu primeiro guardo o nome da fonte, que já está no componente, porque a fonte vai ser a mesma. Ok? Depois eu pego o estilo da fonte, porque o estilo também vai ser o mesmo. Se for negrito, vai continuar sendo negrito. O que eu quero mudar é apenas o tamanho. Tá? Depois eu pego esse componente e seto a fonte dele. Eu crio uma nova fonte, passando o nome da fonte que eu guardei dele mesmo, o estilo da fonte que eu guardei dele mesmo, agora o tamanho da fonte, aí eu pego do meu posição componente. Ok? Se o componente que eu acabei de pegar, que é o da vez, for do tipo JLabel, aí eu seto o texto dele também, que é outra questão aqui. Ó. Veja que eu tenho um texto aqui. Para muitos deles eu não preciso setar o texto. A bobina, qual é o texto que eu vou setar na bobina? Nada, né? Edit código, também não vou setar texto nenhum. Mas já aqueles penas lá de baixo, olha, eu vou precisar setar o texto. Né? Aqueles penas lá de baixo que dentro do pena tem um label. Né? Então se for do tipo label, aí sim eu seto o texto do componente. Tá? No final disso tudo, quem é que eu chamo aqui? Eu chamo o setResolução. Então esse aqui é um método recursivo. Ele chama ele mesmo até que não existam mais componentes para serem chamados. É por isso que quando ele acha um container dentro de outro, ele entra naquele container. E se tiver um container dentro dele, ele entra nele também. Até que não existam mais componentes para serem varridos. Ok? Essa é a melhor forma de resolver essa questão aqui, né? Criando um método recursivo. Se você não criar um método recursivo, você vai ter que fazer um for para cada container que tiver na sua tela. No nosso caso aqui, são muitos. Né? A gente tinha que criar um for para cada um deles. Ó. Então ia ficar um código meio esquisito, grande.
e um pesadelo para dar manutenção, né? Com o método recursivo, embora ele seja um pouquinho complicado de compreender, fica um método menor, e depois que você entende, você dá manutenção rapidão nisso daqui, tá? Detalhe importante, por que eu testo aqui se o nome do componente é diferente de nulo? Porque aqueles componentes que eu quero varrer, eu setei um nome para eles. Como assim? Veja só, label título. Tá? O label título é um dos componentes que eu quero varrer. Então, eu tenho aqui em código o nome da variável, label título. Mas não é esse nome que me retorna aqui, olha, em getName. Tá? O nome que me é retornado aqui é o nome que está aqui em propriedades. Esse aqui, ó. Esse name, ok? Então, se eu não quero varrer aqui um componente, por exemplo, deixa eu ver um aqui que eu não estou varrendo. Aqui, provavelmente estou varrendo todos, né? Por exemplo, aqui, ó, container principal. Esse container principal, ele não está aqui. Eu não preciso setar altura, largura, esquerda, topo. Não precisa nesse container principal. Então, o nome dele já está nulo. Quando eu chegar aqui, se o componente da vez for esse container principal, ele nem vai entrar no laço, porque eu já testo. O nome do componente é diferente de nulo. Só se for é que eu vou entrar nesse laço. Vou procurar pelo componente na lista de componentes. Tá? Vamos ver se tem mais algum exemplo. Label título, label operador, label caixa. Bom, e aí você vai analisando, né? Se o nome tiver nulo, é porque ele não vai ser procurado naquela lista. Tá? Ele vai ficar assim como é aqui na parte de design. Tá bom? Então, é dessa maneira que nós conseguimos desenhar a nossa tela da forma que a gente quer. Esse é um dos métodos capazes disso. É ele que coloca todos os componentes no seu lugar e é ele que seta o tamanho da fonte, seta o texto dos componentes que são necessários, né? E o tamanho também de cada componente, a posição e o tamanho de cada componente. Tá? Esse método setResolução, ele é chamado logo no começo aqui do nosso construtor. Tá, ok? Muito bem. Temos aqui a chamada ao método tela padrão. O que é que faz o método tela padrão? Verifica se o movimento é nulo. Se for, caixa fechada. Se não, verifica se o movimento está igual a T. Se for, saída temporária. Se não, caixa está aberto. Se o status do caixa for 1, tem uma venda em andamento. E aqui ele seta o texto de alguns componentes lá. Esse texto a gente poderia até mesmo colocar aqui. Pode ser. Tá? E a gente mudaria um pouquinho aquele método setResolução, porque o texto está testando apenas para o label e não para objetos do tipo JTextField, por exemplo, como é o caso desse daqui. Tá? Aqui ele está verificando se o market é ativo, e aqui eu preciso implementar ainda a thread para o controle dos banners. No finalzinho aí eu vou mostrar para vocês essa thread funcionando. Tá? Se o market não está ativo, ele mostra a imagem padrão mesmo. E aqui ele seta lá os panels dos menus para visible false, para os menus não ficarem aparecendo na tela padrão. Tá? Ok, depois da tela padrão, nós setamos aqui o título do caixa, pegamos lá de configuração, get título tela caixa, e aqui a gente instancia o componente ACBR-ACF, sempre com um try catch. Tá? Depois a gente chama o método configura CBR. O que é que faz o método configura CBR? Ele configura a porta, o timeout, o intervalo após o comando e o modelo. Tudo isso vem da tabela de configuração. Ativa, carrega as alíquotas e carrega as formas de pagamento. Feito isso, nós verificamos o estado da impressora. O que esse método faz? Ele vai pegar o estado do ACBR. Se for não inicializado ou desconhecido, problemas com a porta serial. Termina a aplicação. Se for venda ou pagamento, a gente informa que existe uma venda em andamento e cancela o cupom. Tem um tudo aqui. Se for requer X,
Então, precisa tirar uma leitura X. A gente informa isso para o usuário e pergunta se ele quer fazer isso agora. Se for requer Z, a gente também diz, é necessário emitir uma redução Z. Você quer fazer isso agora? Beleza. Depois disso, configuramos a CBR, verificamos o status da impressora. Vamos definir os menus. Menu principal, operações, fiscais, submenu do gerente, submenu do supervisor. O que é que significa isso? Então, por exemplo, definir menu principal. Tá, isso aqui está numa outra seção aqui. Depois a gente volta para essa seção para ver o que é que significa a definição desses menus. Vamos voltar para cá. Ok, aqui eu vou adicionar um mouse listener para os painels de F1 até F12. Esse mouse listener ele vai fazer aquilo que nós vimos. Quando o mouse ele passa por cima daqueles painels, ele modifica a cor dos painels, né? Por isso que nós precisamos desse mouse listener para cada um desses painels. E aqui eu vou criar actions, né? No DVD número 1 nós criamos um método também recursivo lá, que ele adicionava um key listener em cada um dos componentes. Tá? Só que esse método começou a dar alguns probleminhas. E se a gente pesquisar na internet, né, nós vamos ver que quando nós queremos vincular uma tecla específica a uma ação do sistema, é melhor nós utilizarmos o Action Map e o Input Map, tá? Fazendo essa vinculação que nós estamos vendo aqui. Se nós abrirmos aqui o código-fonte anterior, é o do Java 01, tela padrão, sair, repete, aqui olha, nós criamos esse key listener recursivo aí, tá? Se nós procurarmos algo parecido com isso na internet, aqui olha, key listener global no Java, vamos entrar aqui. Então veja, nesse blog aqui, já vai ter uma cópia daquilo lá que a gente fez, né? É um key listener recursivo, tá? Se você continuar pesquisando sobre isso, sobre key listener global, né, você vai ver que a explicação que você vai achar é a seguinte, né? Por exemplo, acho que foi nesse blog, nesse fórum que eu vi uma explicação interessante sobre isso. A explicação é a seguinte: o key listener ele é mais utilizado quando você quer capturar, por exemplo, o que você está digitando no JText Field. Você está digitando lá o nome Albert. Você quer saber se o cara está digitando letras, números. Aí é legal você usar um key listener, ó. Tá? Arbitrary input. Então, dados que são digitados de forma arbitrária. Você não sabe o que, é que o cara vai digitar. Agora, se você quer utilizar, fazer um binding, uma vinculação com uma tecla específica, é melhor você usar Input Maps. Aí você vai e pesquisa por Input Maps. O que é Input Maps? Acho que ele mesmo aqui dá um link. Deixa eu ver aqui.
Isso mesmo. Olha. Como é que você usa as vinculações de tecla, tá? E aí ele vai explicar também que uma alternativa é você usar os key listeners, né? E aí aqui, como é que você trabalha com a vinculação de teclas, ok? Vai explicar o que é o when focused, quando um ancestral é que está com o foco, ou quando o foco estiver em qualquer lugar da janela, que é como nós estamos utilizando aqui. Não importa onde o foco estiver. Pressionou F1, ele vai chamar a ação F1 Action. Ok? Então tá. É isso que nós estamos utilizando agora, tá? Para não ter nenhum tipo de problema. F1 vai chamar a ação F1. F2, ação F2. F3, ação F3. E assim sucessivamente, até a ação F12. Depois a gente cria uma ação ESC Action, porque nós vamos testar se o usuário está pressionando o ESC. Uma ação Enter Action, uma ação seta acima e uma ação seta abaixo. Tá? Depois a gente vai ver aí o que cada ação dessa vai fazer para a gente. Se o movimento for diferente de nulo, né, o movimento está legal, está aberto, então a gente mostra lá no label caixa o seguinte texto: terminal mais o nome do caixa que está no movimento. E no label operador, operador mais o login do operador que está no movimento. Se não, coloca isso aí vazio. Verifica se existe uma venda aberta. O que é isso? Verifica a venda aberta. Ele vai observar se já tem uma venda em andamento. Né? Tinha uma venda em andamento, caiu a energia, o cara saiu do sistema, sei lá, aconteceu alguma coisa que interrompeu o funcionamento daquela venda, ou a finalização daquela venda. Esse método verifica a venda aberta, ele vai fazer isso daí. Ele vai pegar a venda que está com o status aberto lá no banco de dados. Tá? Então aqui no SF Venda Cabeçalho, nós também temos um status aqui para venda, que pode ser A, C ou F, aberta, cancelada ou fechada. Né? Então se o status for A, o que é que ele vai fazer? Ele vai carregar essa venda aqui para a gente. É isso que está acontecendo nesse método aqui. Tá? Sendo que nesse método aqui nós estamos não exatamente aqui. Ele tem um momento em que ele vai cancelar o cupom. Por isso que tem um to-do lá em cima perguntando se a gente pode cancelar um cupom ali. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que ele faz aqui. Ele cria uma lista venda detalhe. Ok? Essa lista venda detalhe ele vai chamar do método venda aberta que está em venda control. O que é que faz esse método venda aberta aí? Ele seleciona o que tem SF venda cabeçalho cujo status seja A. Veja que eu estou apenas contando primeiro. Se o total de registros que eu estou colocando aqui, olha, total, estou colocando em total registros, né, o que me voltou aqui do meu result set. Se o total de registros for maior que 0, eu vou verificar se tem itens para essa venda, com esse select aqui. Tá? Instanciei um lista venda detalhe, né? Coloquei os dados nesse lista venda detalhe. Se o tamanho desse lista venda detalhe é maior que 0, é porque tem itens. Né? Se for, então eu retorno a lista venda detalhes. Se não, o que é que eu faço? Eu cancelo essa venda cujo status está aberto e também cancelo o cupom. Porque pode acontecer o seguinte: o cara abriu uma venda sem itens. A venda está aberta, mas ele não enviou nenhum item para o cupom. Ou então tinha um item naquele cupom e ele cancelou aquele item. Então, para que acessar essa venda de novo, se ela não tem itens? Nesse caso específico, a gente cancela a venda aqui. Tá? E aqui tem um to-do. Pode ocorrer algum erro nessa ocasião. Esse to-do está vinculado àquele outro cancela que está lá no caixa, onde a gente pergunta: podemos cancelar um cupom aqui? Okay? Tenha atenção nesses detalhes aí. Tá? Então ele vai me retornar uma lista venda detalhe. Retornando essa lista venda detalhe, né, eu testo se ela é diferente de nulo. Se ela for diferente de nulo, eu abro de novo o cupom, porque eu cancelei o cupom lá. Né? Ou então eu cancelei o cupom ao entrar no sistema. Se a identificação do cliente for diferente de nulo, eu abro o cupom com a identificação do cliente. Se não, eu abro o cupom sem nada, sem identificação mesmo. Imprimo o cabeçalho da bobina,
chamo o método parâmetros iniciais da venda, a gente vai ver esses métodos aqui posteriormente. Seto o status do caixa para 2, porque eu estou com uma venda em recuperação. Seto alguns detalhes aqui no venda cabeçalho, eu instancio venda cabeçalho, acréscimo 0, desconto 0, o ID do movimento, o ID da venda, que retornou na venda detalhe, né? O ID da venda cabeçalho, tá? E seto a mensagem do label mensagens para venda recuperada em andamento, ok? Vou fazer um laço aqui na lista venda detalhe, tá? Consulto o produto, componho o item para venda, imprime o item na bobina. Esses métodos nós vamos ver com detalhes posteriormente. Atualizo os valores aqui, chamo o método atualiza totais e chamo o método vende item do SF. Tá? Então, só para você observar que já no construtor eu posso recuperar uma venda que estava aberta. Depois disso, eu troco o Tab pelo Enter, especificamente no Edit Código e no Edit Quantidade. Tá? Perceba que movimento aberto, não, deixa eu abrir o Inicia Movimento aqui. No Inicia Movimento, onde eu troco o Tab pelo Enter, eu seto o Focus Traversal Keys no Des. Tá? Aqui no caixa não, eu não seto no Des. Eu seto especificamente no Edit Código e no Edit Quantidade. Por quê? Porque a tecla Enter eu utilizo ela para outras coisas. Tá? Então eu não posso dizer, troque Tab por Enter em todos os componentes da tela do caixa. Não posso fazer isso. Tá? Apenas especificamente para o código e para a quantidade. Aqui eu seto o tamanho, né? As dimensões aí do container principal e também as dimensões do label imagem tela. Ok? É isso que faz o meu construtor. Depois disso eu tenho os métodos principais de infra, né? O método man, eu seto o look and feel para o look and feel do SO, né? Eu pego o look and feel do sistema, né? No meu caso aqui, como eu estou usando o Windows, ele vai deixar o sistema com a cara do Windows, tá? Certo. Tem o método sair, né? Então se o status do caixa for diferente de 0, eu pergunto se o cara quer sair. Se ele quiser sair, system.exit 0. Se o status do caixa não for igual a 0, tem uma venda em andamento, não pode sair. Configura CBR a gente já viu, verifica estado da impressora nós já vimos, set resolução nós já vimos, verifica venda aberta nós já vimos, tela padrão nós também já vimos. E esse setar imagem aqui é para eu setar a imagem do produto, né? Eu passo para cá o nome do produto, tá? E aqui eu tento setar a imagem. Ele vai tentar setar a imagem com esse nome que foi passado. Se não der certo, ele seta para o padrão.png. Ok? Então, esses aí foram os métodos. Vimos as variáveis de instância, vimos o nosso construtor e vimos métodos principais e de infra.